Então, eu quero cumprimentar o Eduardo Rota, pedir para ele dar um oizinho para vocês aqui. E a gente vai seguindo aqui, sem pauta, né, Eduardo? É isso. A base aqui da conversa e do Bom Diálogo. Bom dia a todos. Bom dia, Lindo, Jaqueline, Lustosa, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. A gente vai bater um papo bem gostoso. Espero tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho dos nossos projetos, de como poderá ser esse próximo mandato, que a gente está com muitas expectativas. Claro, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, todo mundo fala, a maioria dos vereadores que a gente tem conversado também, as pessoas, de modo geral, falam de dificuldade que enxergaram nas eleições. Os vereadores também falam, suar a camisa para vencer as eleições, né? Queria te perguntar sobre essa percepção. Nós tínhamos o ex-prefeito Caio Cunha, que era do seu partido, que teve um desgaste, né? A gente sabe que foi uma gestão polêmica, você permaneceu no Podemos, né? Foi reeleito pelo Podemos. Como que foi para você esse período e também lidar com essas questões políticas que a gente sabe que são muito difíceis? Bom, Jaqueline, foi uma eleição, assim, uma reeleição, primeira reeleição é sempre muito difícil. Até os próprios vereadores mais experientes falavam, ó, a primeira reeleição é a mais difícil de todas. E aí eu senti na pele isso, tanto que nesse ano de janeiro, em janeiro eu tirei 20 dias para descansar, para estar com a família, e foi um ano muito desgastante, a gente correu muito, então assim, foi um ano bem difícil, muito suor mesmo, é o que falo, suor, sola de sapato, e é exatamente isso, a gente trabalhou muito, correu muito, e assim, o Caio teve um governo onde teve muitos desgastes, mas também fez bastante coisas boas, e a gente vem conversando com agora a prefeita Mara, com o prefeito Theo, temos uma boa recepção dos secretários, então a gente vê que as coisas podem ficar melhor ainda, né? Assim, falar do governo Caio Cunha, eu era do partido dele, primeiro mandato, a gente, volta a falar, a gente viu muitas coisas aconteceram, aprendi muito, e muitas coisas acontecendo, coisas boas, poderia citar aí a lei de incentivo, a caramelo, a escola do espectro autismo, então são coisas boas que aconteceram para a cidade. Foi um momento difícil, que teve pandemia e tudo mais, troca de secretários, e acho que isso daí acabou atrapalhando um pouco o governo dele. Isso é importante porque, assim, as pessoas são muito levadas por aquilo que escutam, isso é um fato, a gente precisa conscientizar você que nos escuta a pesquisar a fundo, a não ser aquela ferramenta política de um grupo ou de outro, de você buscar informação, você é verídico, a gente tem portal de transparência. Então, assim, pessoal, sejam conscientes e não sejam movidos por redes sociais. Isso já é o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui. Escutem várias, mas tenha consciência própria. A gente tem perdido isso, né? E assim, tivemos a eleição, o grupo oposto a vocês se elegeu. Aí você mencionou que está tendo um bom diálogo com os secretários, essa recepção toda. Então, não existe isso mais de oposição. Acabou no momento em que as urnas foram apuradas, então você está tentando trabalhar junto com a gestão pensando em Mogi. Com certeza. Eu acho que a gente tem que colocar isso em prática. A gente fala muito isso na teoria, mas na prática a gente tem que colocar isso. Acabou a eleição e temos o mesmo objetivo, que é melhorar Mogi das Cruzes. Então, acho que assim, a gente tem que trabalhar com esse objetivo. Volto a falar, a gente teve uma boa conversa já com a nossa prefeita Mara, com o Theo, com os secretários. Então, assim, fico marcado por ser do Podemos, mas é a mesma fala deles. Acabou a eleição, Edu, a gente acompanhou a sua campanha, a sua eleição, e a gente quer que você esteja com a gente para melhorar ainda mais com o Dia das Cruzes. Claro, você que sempre foi muito neutro, a gente sempre percebeu isso, né? Não foi tanto polêmico. Como que você está vendo essa nova composição da Câmara? Já começou já acirrado, com discussões partidárias, ideológicas. Como que você está enxergando os trabalhos nesse início? Eu acho que a Câmara atual ela é muito mais experiente do que a que nós tínhamos no mandato passado, porque eram vereadores novos, teve muita renovação, e agora a gente tem o retorno do Mauro Araújo, do próprio Romão, que já foi vereador, a Priscila, que estava no executivo como vice-prefeita, Felipe Lintz, que foi candidato a prefeito, também temos, faltou um, O Johnny. Johnny, que nossa, Johnny tem um potencial incrível. Quando eu vi o Johnny quando eu vi o Johnny da inclusão da primeira vez,
Eu falei, esse daí é um futuro vereador. E acertei, viu, Arlindo? Esse tem muito potencial já. Então, assim, eu vejo uma Câmara mais experiente, um potencial ainda maior. Eu acredito muito que, assim, esses debates, principalmente PT e PL, vão acontecer durante o mandato inteiro, mas eu acho que, assim, eles têm que ponderar, tem que ter um limite, porque senão acaba se tornando chata a sessão, e daí é que a gente fala, a gente quer atrair os mogianos para participar, para estar atuando mais na política, para estar nas sessões, só que ela se torna chato, se ficasse muito nessa parte, na esfera federal, muito PL e PT, essa briga que, assim, é lógico que tem que haver discussão, isso daí é claro, mas tem que ter um limite. Antes de passar para o Arlindo, que eu vou abrir para o Arlindo fazer uma pergunta nessa linha do tempo aqui, mas eu queria te perguntar como que está sendo a questão das redes sociais e das mídias, porque hoje nós temos pessoas ali muito experientes com redes sociais. Malu Fernandes tem um engajamento, conseguiu construir isso. Nós temos o Felipe Lintes, que conseguiu construir isso muito bem e está levando em prática. Nós temos pessoas ativistas ali mesmo. O Marco Fulan entrou também, o Mauro Araújo. Todo mundo está tendo que se movimentar nas redes sociais. Esses dias eu vi que até as redes sociais do Pedro Comura deram uma aumentada nas publicações, porque vocês acabam o quê? Tendo que, não que sejam concorrentes, porque já se passou a eleição, Sim, mas senão você acaba ficando um pouco para exato. trás, né? Como que está sendo essa reformulação do seu gabinete e esses trabalhos mais ativos nas redes também? Eu até conto uma história quando falam disso, porque assim, no começo do mandato passado, a gente fazia muito com o estagiário. Nada contra o estagiário, nosso estagiário mesmo, ele era muito competente. Só que quando a gente contratou um assessor para cuidar da comunicação, já teve uma mudança e foi nítida pelo público. Os próprios mogianos vieram falar, tá legal, mudou, o que aconteceu? Então a gente vê a importância da comunicação nas redes sociais, tudo, de dar essa repaginada. E a gente tem que achar esse meio termo, porque muitos conseguem trabalhar só com as redes sociais e outros conseguem trabalhar só na rua. Então tem que ter esse meio termo, e é o que a gente procura. Vou passar para a Aline fazer uma pergunta para você e depois a gente começa a entrar falando da sua participação nas comissões, que isso também é muito importante, até porque o que a gente tem falado aqui, né, Aline? Falamos isso ontem, para as pessoas buscarem quem faz parte das comissões, porque eles estão mais inteirados no assunto. Às vezes as pessoas buscam qualquer vereador ali por questão partidária ou por Aproximação, aproximação, mas às vezes aquele vereador nem está por dentro dos sim, assuntos que estão sendo tratados. Então, por isso que as comissões são tão importantes, importante. né? E você Isso. não tem só um vereador para se comunicar, você tem ali uma equipe que está nessa comissão, justamente para tratar desses assuntos, e é importante que as pessoas conheçam. Passando a bola para o Arlindo, por enquanto. Vereador, primeiramente quero agradecer pela sua presença aqui, sou sempre solícito, né? Já participava conosco e agora também participando com o pessoal que fiscaliza no Rio. O senhor está na segunda legislatura, ele teve 3.030 votos, né? Eu costumo dizer, vereador, que é mais difícil a reeleição do que a eleição. Porque na primeira eleição, o senhor não conta com a rejeição e nem com a influência negativa do cenário político. Sim. Já na reeleição, a coisa complica. Porque tudo que acontece no cenário estadual, no governo político, ele também desaba no vereador. Exato. E todas as mudanças que tem que fazer na legislação é feita no pleito, para vereador e para prefeito. Né? Testa-se com vocês e depois mostra. Deu certo lá, de trás para o Senado Nacional. Mas, enfim, o senhor foi aprovado, teve 3.030 votos, era do partido desse prefeito, começou uma nova legislação, começa o diálogo, né? Tivemos outros vereadores que já houve uma harmonia entre os poderes, a prefeita tem conversado com vocês. Eu acompanhei a primeira sessão e foi uma coisa inédita, porque nós nunca estivemos nessa legislatura, a presença do judiciário presente. Uhum. Né? Ele se fez presente para entender que essa gestão é uma relação harmoniosa. Né? Ela não quer trabalhar com leis inconstitucionais, não quer debate político. Enfim, parece que a coisa vai. Vamos torcer para que isso se concretize no decorrer. O senhor, entre as comissões, o senhor está na de esporte. O senhor vem dessa área, o senhor tem uma contribuição muito grande a ser dada. Como é que o senhor vê nessa gestão? Vai ter mais um aporte? Vai ter? O senhor brigou muito pelos os espaços esportivos que estavam meio abandonados. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiro
é como você falou, a gente vê a aproximação de todos. Agora a gente vê a presença até do governo do estado, que no mandato passado esteve ausente, agora a gente já vê que o secretário de saúde esteve, o governador vem semana que vem, semana que vem, o Farol estava falando. Então, assim, essa aproximação é muito boa. A gente depende tanto do estado como do federal, né, dos governos. Então, assim, estou na comissão de esporte, eu fiz questão de continuar. O mandato passado eu estive 2 anos como presidente da comissão, e a gente atuou bastante ali. Como você falou, com os espaços mesmo esportivos, com muita coisa que poderia ter sido melhorado, e muita coisa a gente também arregaçou a mão e correu atrás. A gente fez, por exemplo, uma parceria público-privada para recuperar a quadra ali na Vila Cléo. É uma quadra que é um centro esportivo, mas só tem uma quadra. E ela estava totalmente abandonada. E a pedido de alguns moradores, a gente conversou com alguns amigos ali que já fazem trabalho de tinta, de recuperação da quadra. Recuperamos toda a quadra sem R$ 1 do poder público. Então, na parceria mesmo. E eu acho que é isso que o vereador tem que correr. Ele tem que correr atrás de emenda, atrás de parceiros, para que a gente possa melhorar. O esporte, vou falar da lei de incentivo, que eu acho que foi o maior marco do esporte no mandato passado, que pode ser assim, a gente vem brigando muito para que tenha efetividade, que seja efetivo, porque é uma lei muito bonita na teoria, um papel muito bonito, mas na prática ainda está um pouquinho difícil de acontecer. Conversei com o secretário de Finanças, o Robson, conversei com o secretário agora, o Fred, de Esportes, porque o que acontece? Deviam ter mandado a intenção de quem quer doar o PTU em novembro. Só que a lei, os projetos da lei de incentivo foi aprovado em novembro. Então não teve tempo hábil. Então quem perde com isso? O munícipe. Sempre é o munícipe que perde. As associações que correram atrás de fazer o projeto, estão correndo atrás agora do IPTU e do ISS. Então a gente vem conversando muito. E, assim, a bandeira do esporte, eu vivi esporte a vida inteira, sou professor de educação física e acredito que o esporte é uma ferramenta de mudança na vida das pessoas. Vereador, um dos caminhos seria esse, a participação, essas PPP, público-privado. Uma outra que eu me lembro, que parece na versão do Marcos Melo foi feita, depois não vingou, é a parceria entre o município e as entidades. Porque os nossos centros esportivos, alguns deles estão deteriorados. E talvez essa parceria que existe com a educação e deu certo, são as créditos mencionadas, poderia também dar certo para essas entidades do bairro, elas administrarem esse centro esportivo. Eu sou super a favor. Eu falei sobre isso. A gente tem o centro esportivo do Vila Jundiaí, onde a gente identificou no começo, ela era subvencionada, daí parece que teve um problema de prestação de conta, cortaram a subvenção e ela ficou largada. E daí quando se larga um equipamento desse, ela não é ocupada, o que acontece? Roubaram tudo, acabaram com tudo, quebraram. E assim, depois para recuperar isso, eu entendo que só subvencionando é a saída para a gente ter uma melhoria nas ferramentas esportivas. Vou falar, o Centro Esportivo Brás Cubão tem um potencial enorme, ele tem uma arquibancada, ele é um estádio praticamente. Só que se não tiver alguém subvencionado, ocupando, cuidando, ele vai ficar largado como sempre esteve ali. Sabe o que eu acho que seria interessante? Fazer parceria com as universidades que estão construindo novos profissionais, que estão formando pessoas na área de educação física, e ter essa parceria para ocupar esses lugares, porque infelizmente espaço esportivo ele nunca fica desocupado, a diferença é quem ocupa ele. Se não é o povo, se não são as pessoas praticando esportes, é a criminalidade. Inclusive a gente cita aqui um local que direto a gente passa e é lamentável a forma que está, é ali a Praça da Juventude. Gente, é triste, é triste. E é nosso dinheiro. As pessoas precisam ter a consciência de que o que é público, o que está abandonado, é um prejuízo para o cidadão, porque a gente contribui. E depois a reforma sai muito mais caro do que a manutenção. Isso é outro fator. E aí a gente fica vivendo de emenda, né, Eduardo? É isso. E não adianta você reformar e não ocupar. É o que aconteceu no Vila Jundiaí. Reformou, trocou fiação, trocou tudo, a parte do banheiro, tudo. Ficou maravilhoso. 2 semanas depois, roubaram, quebraram tudo. Se não tiver ocupado, não adianta. Então a gente precisa sim ocupar esses espaços. Eduardo, você está na Comissão de Finanças e Orçamento, de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Eu tenho uma pergunta para você. Primeiramente, no dia da abertura dos serviços legislativos, dos trabalhos de vocês,
a prefeita entregou um documento para o Farofa, que seria de toda a análise financeira que eles obtiveram na transição e no início do mandato. Vocês já tiveram acesso? Primeira pergunta. Não, o Farofa ia fazer uma cópia para cada vereador para a gente ter acesso, ainda não tivemos. Por que eu estou perguntando isso? Aí é uma pergunta polêmica. O ex-prefeito Caio Cunha, ele fez uma publicação expondo que Mogi das Cruzes está com nota A no CAPAG, né? E ele coloca assim: nossa cidade conquistou nota máxima em capacidade de pagamento, uma avaliação do Tesouro Nacional que mede a saúde financeira dos municípios. Isso significa que Mogi é uma cidade equilibrada, com contas organizadas e capacidade de investir no futuro sem comprometer os recursos. Em contrapartida, a gente teve uma reunião de transição e também a gente tem um sentimento na cidade que algumas áreas não foram contempladas, que ficaram para trás, e um parecer de nossa cidade está no vermelho, nossa cidade está numa situação que precisa de uma reformulação, de uma renovação para poder se suprir. Na sua análise inicial, por isso que eu te perguntei primeiro se você tinha tido acesso ao documento, porque eu sei que nada que você fale agora vai se concretizar sem antes análise disso. Mas o que a gente bota fé, né? Porque o ex-prefeito fala isso, tem essa premiação, e do outro lado, né? Todos vocês viram aquela reunião de transição, tenho certeza que aquela vocês acompanharam, que tiveram em mãos ali. Como que o cidadão fica no meio disso? Tenta dar uma luz para a gente. Só acho assim, Jaqueline, até eu conversei hoje com o Theo, estava conversando agora com o vice-prefeito sobre isso, e falei justamente, então, ainda não tive a oportunidade de ter esse documento em mão para a gente apreciar, para a gente ver a verdade de tudo, né? Eu acho que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, infelizmente. E a verdade a gente vai só saber tendo esse documento em mãos. Então vocês vão esperar essa análise, isso, não tem uma previsão ainda, eu falei com o presidente ontem, na sessão, o presidente, ele falou, não, a gente está providenciando copo para todos, vai ser entregue para todos. Eu acho que provavelmente hoje a gente já deve estar com esse documento, e aí sim a gente pode falar uma realidade, né? Que é assim, não é um privilégio negativo da prefeitura de Mogi. Você sabe que muitas prefeituras passaram por um momento difícil, onde diminuiu a arrecadação, onde o governo estadual e o governo federal diminuíram o repasse de dinheiro. Então a gente sabe que muitas prefeituras passaram por um momento de dificuldade. A gente ouvia muito o secretário Abílio falando assim, não, Mogi está saudável, Mogi está tranquilo, está tranquilo. E quando chega agora a gestão Mário Bertolari e mostra tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que assim, a gente teve empréstimos de longas datas, tudo, então a gente quer entender isso. O que é esse vermelho? É devido aos empréstimos ou não? É devido ao que aconteceu no governo passado? Então, acho que só tendo esse documento a gente vai conseguir. É que a gente já teve um susto no ano passado, porque até então, isso que você mencionou de fato, o Ricardo Abelha, inclusive, deu entrevista para a gente numa reunião, né, o Jonas, falando sobre, não, Mogi das Cruzes está com orçamento saudável. E aí veio o contingenciamento. E aí dá aquele susto. Por que está saudável o orçamento e está tendo contingenciamento? Vem a reunião da transição mostrando coisas básicas faltantes, né? Até, obviamente, tem o outro lado da moeda, que disseram que foram casos isolados, mas isso não dá para a gente ter em mente, porque se nós, meros cidadãos, não conseguimos estar em todas as unidades, vocês 23 vereadores também não vão conseguir ocupar a cidade inteira e poder ver, né? Então, assim, o que a gente quer mesmo é essa transparência, né, Arlindo, que a verdade mostre para a população, mas não só por uma questão política, porque isso se tornou político, mas de reconstrução mesmo, de ver o que falta na cidade, de falar, olha, esses recursos que são necessários, porque senão o tempo vai passando e a burocracia hoje é muito grande. Às vezes as pessoas querem tudo no imediato, mas o poder público, ele é muito burocrático ainda, né? Na verdade, a Mogi tem uma capacidade de julgamento muito boa, muito saudável. Né? Mogi sempre, historicamente, teve essa relação com os entes federativos, de captar recursos do BNDES, uma Caixa Econômica Federal. Como o vereador mesmo colocou, há necessidade de fazer uma apuração detalhada de tudo que está sendo divulgado aí pela atual gestão, com relação à complexidade e à dificuldade que está enfrentando, porque não podemos esquecer que em gestões anteriores nós tivemos empréstimos feitos em dólar. Nós trabalhamos e pagamos nossos impostos em real. E os empréstimos foram em dólar. E olha o dólar era 2,30, hoje é 6 reais. E aí, futuramente,
ia dar problema. Sim. Porque quando um gestor faz um empréstimo, muitas das vezes quem vai pagar é o seu setor. Né? E você teve congelamento do dólar, porque tem contratos que falam, não, vai ser com base nesse valor, independente de quantos meses forem parcelados. Mas se tiver no contrato com atualização, que aí com tem que ser certeza, verificado. Então, meu Jesus amado. Então, é essa situação que a Mara vai ter que enfrentar, e aí ela vai ter talvez um desgaste popular, porque ela não vai ter como evitar aumentos de IPTU nos próximos anos, e aí começa o desgaste. Né? Reajuste de outras tarifas. O SEMAI, por exemplo, a tarifa nossa, tecnicamente, é uma tarifa acessível, embora nós não temos atendimento de água saudável, de rede, de urbanização, de saneamento em todos os bairros. Tem muitos bairros aí que não é contemplado com saneamento básico e vai ter dificuldade, porque a área territorial de Mogi das Cruzes é muito grande. Em alguns momentos, para você ter uma ideia, houve a cogitação de passar o SEMAI para a Sabesp. Agora, pergunta para quem mora em determinada região de Brás Cubas, que é abastecido pela Sabesp, a tarifa que ele paga, e pergunta para que nós pagamos o SEMAI. Tem uma discrepância muito grande. Claro que a Sabesp tem uma capacidade de investimento muito grande. O SEMAI não tem. Então, pode ser que daqui para frente, se não conseguir adequar essas questões econômicas municipal, se a gente não gerar emprego, não trazer atrativos de empresas, nós vamos ter dificuldade. Esse amor que nós estamos vivendo aí está criando uma expectativa muito bacana por nossa parte, nós ficamos anos sem receber nada que você tem. O governador vai vir aqui, o secretário de área e está anunciando tudo. Vou torcer para que isso aí realmente se concretize, para que nós tenhamos aí uma realização, um futuro melhor. Mas a gente tem que se lembrar, pegando o gancho, Arlindo, porque existem interesses. Então, as áreas que hoje não têm fornecimento de água passam por um processo de burocratização que a gente não sabe se é um processo idôneo em si, ou se existe, vamos barrar esse fornecimento, porque uma hora o SEMAI vai ter dificuldade de fazer esse fornecimento, de atender essas pessoas, e aí quem tem interesse lá, a Sabesp no caso, não estou acusando, mas eu estou dizendo que é uma tendência capitalista. Sim, só para você ter uma informação aqui, eu daqui visualizo aqui o Jardim Araci, se olhar pela outra janela, você vê aquelas enormes caixas d'água com capacidade de milhões de litros cúbicos e não tem uma gota d'água. E aí eu pergunto para você, qual foi o planejamento para poder levar água para esses locais? Você vai subir aqui, o córrego aqui em cima, você vai ver que essas caixas são vazias. Uma obra para levar, abastecer isso aí, demanda de muito milhões. O SEMAI não comporta isso. Mas as caixas estão lá. Então, visualmente, é muito bonito. Mas não tem nada de efetividade, né? Não tem nada efetividade nenhuma. Só que a gente quer tratar Mogi também como uma cidade de primeiro mundo, e, pessoal, não é. Ó, a gente acompanha aqui, até um abraço para a Marilza, depois vou mencionar aqui, que está com problema de água, de fornecimento de água lá em Itaiaçupeba. Eles tentam regularizar há muito tempo e não conseguem. Então, assim, a gente vive numa bolha de centro e bairros próximos aqui que vivem uma realidade diferente de muitas extremidades de Mogi das Cruzes, que não tem água, que não tem esgoto, né? Teve escola que, se não me engano, em Sabaúna, que o pessoal estava pedindo porque estava sem energia, as crianças estavam tendo que ficar fora da sala um tempo lá, porque não tinha. Acho que talvez até resolveram, porque eu não escutei mais a respeito disso. Mas assim, Mogi não é só o centro, Mogi não é só Brás Cubas, Mogi não é só Jundiapeba, é um contexto, mas existem outros lugares que ninguém comenta, mas cai no esquecimento. Né? Santos Dumont mesmo, por exemplo, a gente chegou a visitar na rua Botsuana, mas eles não tinham água. No meio do ano passado, através do Ferreira, que era o regional de Brás Cubas lá, ele intermediou, conseguimos conversar junto também com a SEMAI e conseguimos levar água para eles lá. Mas não temos esgoto lá ainda. E só lembrando que existe um conflito aí, né? Agora falando um pouquinho de direito, o Brasil é signatário da Declaração de Direitos Humanos e fala lá, água é vida. Exato. Então a gente já tem um princípio. E aí quando você vê certas pessoas pedindo fornecimento de água, e aí chega o próprio SEMAI, o Sabesp, enfim, dependendo da área que é atendida, e fala, olha, é difícil, não dá, então a gente barra no direito fundamental do ser humano. A gente precisa ver, porque muitas vezes eles não fazem a ligação de água porque a pessoa não tem a propriedade da casa, né? Porque está, às vezes, em área de risco, a gente entende que não é viável, mas qual é a saída para isso? A gente tem que pensar de forma humanitária também e buscar essas saídas. Até agora,
Não é um problema só de Mogi, não, pessoal. Nós contamos aqui com uma dificuldade muito grande que se chama força política. Pelo menos no passado, deu para perceber que isso fez falta para alcançar alguns objetivos. Vou dar um exemplo na área da abastecimento de água. No Rio das Cruzes, uma cidade que abastece a Grande São Paulo. Só a represa do Guarapianga, ela não dá conta da Grande São Paulo. Zona Leste, Guaianazes. A água que são represadas pelas represas, ela é canalizada e destinada para essa região. E nós não temos nenhuma compensação por isso. Nós temos a nacional, que é a ANA, né? A Agência Nacional de Águas, e não tem. Então falta ainda força política para reivindicar isso, uma compensação. Porque não é possível uma cidade como Mogi das Cruzes, que contribui para o abastecimento de São Paulo e não tem nenhum incentivo nenhum. O governo do Estado não dá as costas para Mogi das Cruzes. Então, é um desafio para essa gestão, para esses vereadores, tentar sanar essas necessidades. 720 quilômetros quadrados, meio milhão de habitantes, e nós temos divergências gritantes. A realidade que nós vivemos aqui no centro não é de quem está na Chácara Guanabara, no Novo Horizonte, no aeroporto. Você vê a mobilidade, pega a Avenida Japão, ela é muito boa, até ali, depois do mercado do Brás, né? Mercado do Brás. Depois, exatamente. Existe até projeto que tem verba e que não foi aplicada. Não sei se foi emenda, projeto, né? Não sei o que foi. Inclusive, parece que é a emenda do atual ex-prefeito Bertaioli. Então, tem desafios aí. Vamos torcer para que esses entraves realmente resolvam, né? Eu volto a falar, assim, a gente tem uma esperança que a gente vê a aproximação novamente do governo estadual e federal. E assim, só com o município, só com o orçamento do município, muita coisa a gente não consegue realizar. Então a gente fica nessa esperança que com essa aproximação, reaproximação, as coisas aconteçam aqui na cidade. Quer perguntar alguma coisa, Lindo? Você ouviu agora aqui o sinal que existe a promessa do que agora vai. Você acredita que o governo do Estado ele está privatizando essa linha, né? Você acredita que nós vamos ter contemplado até César de Souza? Eu acredito que sim, Arlindo. E assim, eu venho conversando com muitas pessoas de César de Souza e falando assim, legal, vai até César, vai ajudar muitas pessoas, mas vai levar um problema para César também, que vai ser o ponto final do trem. Onde a gente sabe que muitos moradores em situação de rua vêm e saem no ponto final. Então, assim, vai ser uma coisa muito boa para César, mas pode trazer alguns problemas também. Então, eu acho que vai acontecer, viu, Arlindo? Eu acho que acontece não tão rápido, mas vai acontecer porque, assim, como eu falei, estava conversando com o vice-prefeito Theo, a gente bateu um papo muito legal sobre algumas demandas da cidade, e ele falou sobre isso daí também, que vai acontecer essa linha de trem até César. Ele falou também dos postos de saúde, vocês viram que também aumentou já o horário de atendimento, uma coisa muito legal, uma coisa que, assim, fácil, pouco perto desse universo, era fácil de acontecer, já era uma coisa bastante. Que era fácil de acontecer e está acontecendo. Então, a gente fica otimista e esperando que aconteça mesmo, né? Nessa questão do trem e a César de Souza, essa complexidade de ter moradores de rua, pessoas que vêm de outros municípios para se estabelecer aqui no Mogi das Cruzes, nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, né? Nós temos um problema muito sério de violência que está em todas as cidades de grande população. Você não comunga de que nós poderíamos já ter adotado aqui no Mogi câmeras de reconhecimento facial. Não digo que dá para colocar, mas se você veja bem, nas estações férreas, que nós recebemos quantas pessoas tivesse câmeras de entrada e saída, para você já poder identificar se tem algum elemento ali, alguma pessoa que está com prisão decretada, para ajudar a coibir esse tipo de situação? Eu acho assim, melhorou muito esse monitoramento na gestão passada. Como a gente está falando de coisas boas que aconteceram na gestão do Caio, foi uma coisa de segurança. A entrada e a saída na cidade, ela é toda monitorada. Mas acho que tem que ser algo maior ainda, como você falou. Então, talvez um reconhecimento facial, alguma coisa assim, principalmente nas estações de trem. Nas estações de trem, porque a gente sabe que o melhor caminho para eles virem para Mogi, e assim, mogiano tem um coração muito bom.
recebe muito bem as pessoas, gosta muito de ajudar. Eu tenho uma ONG, o Amigos da Latinha, há 22 anos, a gente faz um trabalho social, onde a gente ajuda as pessoas. Então, assim, a gente vê muitas pessoas que se reconhecem no nosso projeto. E quando você vem e recebe uma pessoa em situação de rua bem, você está atraindo mais pessoas. É difícil falar isso, Jaqueline. Outro dia, lá na paróquia, no Vila Moraes, eles me ligaram, eu moro no Vila Moraes, me ligaram, Edu, tem 3 moradores em situação de rua e a gente não sabe o que fazer. Eu falei, primeira coisa é não dar comida para eles. É difícil falar isso, né, Jaqueline? Sem a gente saber quem que é, se está precisando de verdade e tal. Eu falei, vou ligar para a assistência social, eles vão lá fazer o reconhecimento, ver quem que é, fazer o acolhimento e tal, e depois a gente resolve. Porque, assim, no meio dessas pessoas em situação que precisam de verdade, tem também aquele sem vergonha, que está ali para passar droga. Então, é difícil de a gente identificar. Então, acho que o reconhecimento facial seria o necessário e ideal. Eduardo, é muito triste a gente falar isso, mas muitas pessoas estão na rua porque querem. Exato. Isso é triste, mas é uma realidade. Eu tenho um caso na minha família, e isso me impactou muito, todas as vezes que eu lido com alguma questão social, eu lembro disso, e aí você tem que pensar de uma maneira diferente. Nós não temos um vício em drogas, graças a Deus, né, em bebida alcoólica, nós temos uma mentalidade. O viciado, ele tem outra mentalidade. E eu lembro que uma pessoa chegou assim para essa pessoa da minha família e falou assim: eu te dou um carro, uma empresa e uma casa. Eu só quero que você largue as drogas. Sabe o que ele falou? Não. Não quero. Eu não quero. Eu quero a minha vida do jeito que tá. Então, a gente precisa começar a olhar com seriedade, mas não com o nosso olho, volto a dizer, da bolha que a gente vive. Dá dó, dá. Uma coisa até que eu deixo de sugestão aqui. Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer trabalhos sociais. Nós temos ONGs, não dá conta de às vezes fazer uma marmita. A gente também já fez muito isso, né, Jô? Só que hoje eu acredito que precisa de um cadastramento, não de Exatamente. ONG. Dessas pessoas que se habilitam a fazer isso. Por quê? Pessoal, tem que tomar cuidado. Você vai fazer uma ação de noite, vai fazer lá, vai entrega de pão com mortadela. Se uma dessas pessoas passarem mal, vai recair sobre você. E aí é uma coisa chata, porque você não tem legalidade para isso, você não tem cadastramento para isso. Então, acho que os municípios precisavam ter um cadastramento de pessoas que são voluntários, mas que não estão necessariamente vinculadas a uma ONG, para ter esse rastreio e saber o que está acontecendo e justamente orientar. Ó, você quer participar do serviço social, mas você vai seguir esses parâmetros aqui. A pessoa vai chegar para você pedindo uma comida, você vai lá, tenta fazer um cadastro, ver de onde que a pessoa é, porque precisamos de estatísticas, nós precisamos lidar com isso. E a questão da estação, infelizmente, tem um lado excelente, maravilhoso, que é o da locomoção. Vai ajudar muitos trabalhadores. Mas a segurança vai ter que estar envolvida, a assistência social vai estar envolvida, porque antes da colocação disso, precisa ter um projeto. E esse projeto tem que envolver segurança pública e tem que envolver assistência social. E seria um sonho, né? Aqui, por exemplo, no prédio da Elbor, para você passar na catraca, você tem ali o registro do reconhecimento. Para mim, cartãozinho de passar no transporte público já está ultrapassado, porque a gente sabe que existe muita venda de cartão. Sim. A gente sabe que tem. A pessoa acaba de ser assaltada, leva o documento, o cara vai lá, entra normalmente no ônibus, no metrô, no trem, de forma livre com isso. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as novas tecnologias também para coibir criminalidade, mas aí, volto a dizer, não adianta a gente colocar só emoji, a gente precisaria de que o Estado de São Paulo se movimentasse e colocasse como uma regra em todos os lugares. E facilitaria, porque imagina, um estuprador passa numa catraca, ele tem reconhecimento facial, senão ele não usa transporte público. E aí, você já está coibindo, se o cara está sendo procurado, ele já não vai usar o transporte público e vai evitar que ele cometa mais crime, mais estupro, roubo, furto. Um dos grandes incidentes que a gente vê aí é justamente isso. São pessoas residentes, visitar em liberdade para sair. Fica o projeto para o Eduardo colocar lá. Prisão domiciliar. É muito complexo e nós temos aí um outro fator agravante na área social, que é a legislação, que ela não permite, você não pode mais internar a pessoa sem a vontade dela. Sim. Muitas das vezes, eu também me questionava, muitas vezes, e aqui na área central do Rio, a gente via
muitas pessoas que você percebe que ela tem uma necessidade clínica e precisa de um tratamento. Ela sofreu um distúrbio, seja cometido por questões alcoólicas ou emocional, e ela está aí como um andarilho. Você vê aquela pessoa todo dia se colocando em risco de ser atropelada e não pode ser internada compulsivamente. Então, nós temos a legislação que também que trava muito, trava. Então, às vezes se cobra da assistência social, ou diz, poxa, mas aquela praça está cheia de gente deitada ali, sem condições nenhuma, defecta ali, dorme ali, tudo faz ali, ninguém faz nada. Hoje tem alguns pontos que os proprietários tiveram que fazer alterações na calçada. E falando de ponto, ali nos Canudos, você que está ali mais na região ali de Brás Cubas, tem uma atuação boa ali, já te procuraram para fazer reclamação daquilo que está se tornando aquela região? A gente sabe que tem aquele terreno lá, né? Aquele terreno parece que é de uma universidade, que não deu fim, né, para nada. Como que está isso? Vocês estão conseguindo movimentar alguma política pública para aquela região e tentar mudar aquela realidade? Então, eu não tive a oportunidade ainda de falar com a nova comandante da PM, né, que é uma mulher ainda. Legal, fico muito feliz de ver as mulheres ocupando espaços assim. Eu não tive ainda a oportunidade de falar com ela. Eu conversei com o comandante Shen quando ele estava na época, e o que ele falou? Temos 4 ou 5 mini cracolândias aqui em Mogi das Cruzes. E ele citou aquela lá, que é onde eu passo muito ali, minha mãe mora ali, e eu passo muito por ali. E é onde a gente tem muita reclamação. Ele falou, Edu, a gente precisa de um trabalho conjunto da assistência social, segurança, PM, porque a gente não tem uma solução para isso, a gente tem que achar uma solução para isso. E se a gente for lá demandar eles dali, eles vão sair dali, mas vão para outro local. Então ali, por enquanto a gente sabe que está ali, a gente vai conseguindo monitorar. Mas a gente tem que achar uma solução conjunta. Mas vocês não procuraram ainda os responsáveis por aquela área? Pela área não. Na verdade, assim, até cheguei a procurar no começo do mandato, mas não consegui um contato direto. Entendi. Porque ali tem um espaço onde eles já querem fazer uma praça, um campo de futebol, uma praça para as crianças, tudo. Na verdade, já é mais ou menos. Só que a prefeitura não pode mexer porque é um terreno particular e eles fazem do jeito deles. Então, assim, a gente precisa até, assim, acho que uma conversa com uma prefeita junto, tentando alguma coisa assim, um contato maior, para que a gente possa resolver aquele lado. Porque, assim, já existe a regularização de algumas partes ali, mas tem esse terreno que é a ocupação deles e está muito perigoso ali. Ali está muito perigoso. As pessoas saem para caminhada de manhã, à noite, e tem um monte de pessoas parecendo zumbi ali, infelizmente. E aí eles colocam colchão no meio da pista, prejudica o trânsito, jogam no córrego, né? Assim, hoje nós passamos lá e já tínhamos escutado de alguns seguidores que falta zeladoria, o mato está gigantesco, as pessoas estão correndo lá, o mato está na altura, acho que até do Jonas. Então, assim, é complicado, né? Só para vocês que estão escutando também na rádio, o Jonas tem quase 2 metros de altura. Então, são coisas pequenas, mas que se você for colocando isso diariamente, isso gera impacto gigantesco em quem mora na região, inclusive em desvalorização. O imóvel fica totalmente desvalorizado quando você está perto de uma área que está sendo ocupada por criminosos, né? Esse é um problema grave, complexo, difícil de solução, por várias questões. Temos as questões sociais, e esbarra em outras legislações. E eu vou citar aqui uma situação, meu querido, e aproveitar a presença do vereador aqui. Eu vivo um aparelho educacional no jardim, na Vila Pomar, próximo da Pomar ali, chama-se Campo São Sebastião, ali na rua Dr. José Oswaldo Jardim do Ribeiro, a Profeta Jones, e ele tem um condomínio habitacional popular, não sei se você vai receber a caminho, e que ele hoje tem olheiro. Exatamente. Tem olheiro, ele tem uma estrutura artesanal onde fica ali os caras que fazem o comércio, e ninguém pode fazer nada, ninguém fecha uma área privada. Exato. Né? E está a menos de 50 metros de uma unidade escolar. Então, tanto os nossos funcionários como os pais têm questionado isso. E está ali. Então, é um problema seríssimo. E depois ele tomou uma proporção que os próprios moradores viram refém dessa situação. E aí, meu amigo? Aí é difícil você conseguir. Então, quando se identifica isso, tem que ter ação de imediato. Porque depois ele prolifera e não tem o que se fazer. E hoje, o que eu vejo lá, e eu atendo muitas pessoas moradoras desses parques,
eles são reféns. Para que você tenha uma ideia da gravidade, Jonas, um determinado dia, eu fui ligar o serviço de monitoramento da nossa unidade, e me ligou para o Sérgio, você precisa se dirigir até a unidade, eu vi uma invasão lá. Meu Deus. E eu fui, nós temos aplicativo. Chegou lá, tinha um rapaz algemado, tinha uma viatura da polícia, e um rapaz algemado, aguardando, eles estavam me aguardando para que eu pudesse abrir a TEC para ver se ele encontrou alguma coisa. E qual foi a minha surpresa? Ele fez o seguinte, ele estava fazendo uso de substância crack, não me lembro qual era o produto, e ele não teve como pagar isso. O que ele fez? Ele subiu o muro da TEC, pulou e ficou circulando na frente da câmera para que fosse o sistema de monitoramento identificasse ele, para que a polícia fosse resgatar ele. Ele não queria roubar nada. Ele queria ser preso. Ele queria ser preso, porque queria ser executado, por causa da lei do tráfico. Né? E, de fato, e nem foi encaminhado. Porque me perguntaram, senhor Arlindo, o senhor quer que encaminhe ele para a delegacia? O senhor vai ficar lá a madrugada toda? E eu fiz a seguinte pergunta para os policiais. Ele não roubou nada. Esse rapaz é dependente químico. Ele precisa de tratamento. Eu gostaria que vocês encaminhassem para o tratamento. Porque ele é dependente químico. Eu vou contribuir para que ele seja criticado, para que ele tenha a vida dele comprometida. Ele só fez isso. Ele pulou, mas não causou nenhum prejuízo. Ele ficou circulando em frente, o sensor pegar ele e ficou lá esperando. Então, nós temos um problema social muito grande. Exato. Que é tentar oferecer tratamento e não tem, que a rede pública não tem condições, e, por outro lado, aqueles que fazem comércio, diz ter uma facilidade tremenda, porque eles se estabelecem fora de escola, próximo de creche, campos de futebol, aonde ele tem o cliente, a prefeitura sofre muito com isso, aqui nessa praça, em frente. Né? Então, é um problema crônico e que tem que ter a participação de todos, inclusive da sociedade. Nós estamos falando de Mogi, mas é um problema que é no estado inteiro. A gente vai para São Paulo, é um absurdo. Nossa, São Paulo, meu Deus do céu. Deixa eu ler aqui os comentários no Facebook do Fiscaliza. José Cortez desejando bom dia. Colocou assim, disparado o melhor jingle de campanha da história de Mogi das Cruzes. Grande Edu. A Érica desejando bom dia também. O Ronaldo fala boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o programa do Fiscaliza, meu amigo e também melhor vereador de Mogi das Cruzes, professor Eduardo Ota. Estamos juntos. A Érica concordando com as falas do vereador. O Ronaldo coloca assim, Ronaldo Martins, hoje tem quem abre uma ONG para receber auxílio da própria prefeitura e não exerce ou presta serviços declarados. Não existe fiscalização, regulamentação para tal atividade. E essas ONG fakes viram balcão de troca de votos. Já existe uma Cracolândia próximo do local, que será a última estação. Se não houver soluções aqui, irá piorar com o funcionamento da estação. Está falando da ligação de César. Ele mora em César. Deixando claro que a estação é uma ótima notícia, mas tem pendências que podem agravar com a chegada da nova estação. O Marcos Souza Ferreira, elefante branco em Jundiapeba, caixa d'água em frente à Coca, gestão de fachada. Marcos Melo, também não entendi muito bem. Mas a Marília está dizendo, parabéns pelo trabalho, Edu, tenho certeza que fará ainda mais por Mogi, pelos mogianos. Lorenzo Grande Eduardo Ota e o Ronaldo Martins finaliza. Precisamos de uma política que se dedique em trazer mais empresas, se falar em empregos, mais emprego do comércio com grande rotatividade não é eficaz, mas trazer empresas com planos de carreira, mais estabilidade para a mão de obra. Então, ele trouxe aqui alguns pontos bem polêmicos, inclusive sobre as ONGs, né? Você que trabalha com questão social, infelizmente, você acha que falta realmente fiscalização? Eu tenho certeza, viu, Jaqueline? Como ele falou, muitos ainda abrem uma ONG para fazer um balcão de troca. Tanto político, principalmente político, a gente sabe. Assim, na outra gestão, e a gente fica feliz por ser inspiração, às vezes, também para algumas pessoas boas. A gente fala muito das pessoas boas, eu prefiro me apegar às pessoas boas. Quando nós entramos, a gente viu que muitas pessoas começaram a fazer o trabalho social já visando a política. Tá? Eu nunca fiz isso, do trabalho social visando política, algo que foi acontecendo naturalmente. A gente viu muitas pessoas, e pessoas boas. Então, quando são pessoas boas, por mais que ela está visando a política, mas são pessoas boas que estão ajudando de verdade, a gente fica feliz. Então, assim, tem que ter uma fiscalização maior, sim, porque não pode ser um balcão de troca. Você tem que fazer de coração.
E como que você acha que dá para fazer essa fiscalização? Existe alguma ideia que você pode levar ao executivo de estar trabalhando com isso? É porque é difícil que você tenha uma ONG, podem achar assim, não, né? Se qualquer coisa que você fale, pode dizer que você está querendo minar outras ONGs Não, e etc. Então a gente tem que ser cuidadoso com isso. Mas existe um meio para eu acho organizar que o isso? cadastramento dessas ONGs, a gente não tem nada cadastrado. Então, assim, a pessoa vai, abre a ONG e, assim, Se a apresenta o prestação CNPJ e é acabou. isso. Então, assim, o cadastramento dessas ONGs seria muito importante. Até para assistência social, identificar o que cada um faz, onde faz, o que atende. É uma prestação de conta para o município mesmo. E falando em transparência, só antes de passar para o Arlindo, você criou um projeto que é de QR Code, né, para que quando a pessoa passe numa obra pública, ela consiga fazer a leitura pelo celular e consiga ver ali todo o processo daquela obra pública. Como que está essa questão? Já conversou com os outros vereadores? Qual é a opinião dos outros vereadores também em relação a isso? Porque eu achei uma ideia muito bacana, porque a gente precisa cada vez mais não só depender do portal da transparência em si, que às vezes é falho, né? A gente sabe como que funciona. Mas, tendo essa proximidade, eu creio que as pessoas sanam as dúvidas, né? Já é uma lei, né? A gente só quer que ela seja agora executada, seja efetiva, porque assim, é transparência. Você passa num local onde está tendo uma reforma. Se ela tiver lá o QR Code, você consegue saber quando começou, quando vai ser entregue, qual é o valor gasto real. Porque assim, tem muitas obras que a gente não sabe. Tem obras que a gente começa no mandato e termina daqui a 2 mandatos. Então, se a gente tiver essa transparência com esse QR Code, vai ajudar muito. E hoje todo mundo tem o celular na mão. Então a informação fica bem mais fácil. Então, os vereadores também foram super solícitos ao Foram, sim, projeto. foi aprovado. Agora a gente só precisa cobrar novamente do executivo que ela seja efetiva, né? Porque já é lei já. Eu quero pegar na questão das ONGs aí, das coisas, ela pode ser considerada como um exemplo em relação em tratativa como ONG, que quando o ex-prefeito de Jânio criou um projeto chamado Crédito Comunitário, ele foi associado às ONGs, né? E de lá para cá, esse projeto tanto deu certo, mas ele deu tão certo que hoje o número de crianças que são atendidas pelas ONGs nas creches é maior do que o número que a própria prefeitura ela atende. Né? São 100 e poucas entidades subvencionadas e a prefeitura, se não me engano, tem 13 escolas municipais. Então, é um negócio assim fantástico. Por quê? Ele conseguiu adequar a questão econômica do município, que o município certamente talvez não teria braço para atender isso economicamente. Ela tem aí um trabalho de excelência, né? E ele poderia ser ampliado para as outras áreas, como nós discutimos aqui. No esporte, as quadras, os centros esportivos. Só que é óbvio que tem que ter cuidado, porque nós temos hoje muitas ONGs que têm aí por trás um fundo de pessoas ligadas a facções criminosas. Temos. Infelizmente, isso não é uma coisa só de Mogi das Cruzes. O presidente Trump acabou de cortar lá um recurso que ele mandou, que o só mandar para o agora por suspeitas, claro, depois que apurar tudo vai voltar, mas teve isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Uma das formas é ver quem está por trás, o CPF de quem está por trás dessas ONGs, né? Quem é a pessoa? Aqui, nós mogianos, contamos com a sorte, privilégio, de ter ONGs onde a maior parte são residentes de Mogi. E tem uma outra coisa muito bacana. Ela gera um emprego aqui, a economia dela fica aqui porque ela compra no bairro, na localidade dela. No município, é fácil de você, se você tem algum questionamento, de poder apurar isso. Né? Tem ONGs que você não sabe nem onde está o presidente. E nós temos um problema grande, porque hoje, olha o que acontece. Quando você não tem a ONG que tem esse envolvimento, você tem outros setores econômicos querendo vender para a ONG. Eu, por exemplo, já fui sondado várias vezes por pessoas que querem vender vários produtos, você não sabe a procedência. Não tem nota fiscal, a nota não é daqui, e às vezes você cai em pegadinha. Sim. Você vai em busca do melhor preço e qual é a procedência desse produto que você está comprando? Então, tem que haver isso. Então, essa questão das ONGs aí que foi citada, é óbvio que sempre pode haver no meio de um saco de laranja uma laranja podre, né? Mas a gente tem que saber isolar essa laranja para que ela não contamine tudo. E hoje, não porque eu dirigi uma ONG, mas eu vejo que ela, acertadamente lá atrás, e ela vem num processo crescente, que hoje a demanda, a procura por essas entidades é muito grande.
né? Se cobram do município hoje o horário integral. Essa é a grande verdade. Essa é uma grande briga que o Legislativo vai travar com o Executivo, porque é uma demanda muito grande, o horário integral. Porque o atendimento das escolas subvencionadas é maravilhoso. E eu posso falar, porque assim, minha filha estudou numa escola, esteve numa creche subvencionada, e assim, e a gente vem acompanhando, a gente vai fazendo muitas visitas. Toda semana eu faço questão de visitar uma escola ou uma creche subvencionada. E a gente vê toda a estrutura, todo o atendimento, como é dedicação. Então, assim, como você falou, foi um acerto há 8 anos, 12 anos atrás, 10 anos atrás, foi um acerto e a gente está colhendo frutos agora. A escola integral é difícil porque, assim, não divide opiniões, todo mundo quer escola integral. Hoje em dia, não tem mais quem consiga ficar com as crianças num extraturno, num contraturno, né? Então, a criança estudou de manhã, quem fica com ela à tarde? Quem não tem, se não tiver um avô aposentado, alguém assim, porque a mãe está trabalhando. Antigamente não, antigamente a mãe ficava em casa. Mas não, agora as mães estão trabalhando, os pais trabalham, então não tem com quem ficar. Então, Mas é que assim, as cidades, vamos falar o Brasil, não tem acompanhado o desenvolvimento exatamente, dos direitos. Hoje a exatamente. mulher, ela não é mais dona de casa. Isso, Eu enfrentei muito isso com meu primeiro filho, porque assim, às vezes eu precisava deixar meu filho ficava das 7 da manhã às 7 da noite na escola porque eu tinha que trabalhar. E aí sempre falavam, mas não tem vó não, você deixar? E isso, para mim, eu comecei a refletir, eu falei, gente, hoje a gente está no mundo que nem todo mundo tem uma sogra, nem todo mundo tem a exato, mãe. Tem gente que muda de estado, muda de cidade para ter a sua vida, acaba tendo filho. Ah, questão de planejamento. Pessoal, vocês me desculpem, tem gente que fala, você tem que estar estabilizado para ter filho. E se você tiver uma crise depois? Então, se você for esperar o momento certo para tudo na vida da gente, a gente não espera. Então, assim, hoje a demanda da escola em tempo parcial, especialmente em creche, para mim eu considero absurda, porque absurdo. ou de manhã, das 7 às 11. Que mãe que trabalha só das 7 às 11? Só o deslocamento para ela levar na creche que ela conseguiu vaga, ela já é um Já é tempão. um tempo que se E não perde, tem transporte escolar para criança. É uma outra dificuldade. Se você for pagar, geralmente não existe uma prioridade. Por quê? Porque o transporte escolar para criança pequena, você precisa colocar uma cadeirinha adequada, você tem que ter um monitor, e às vezes não compensa nem para o próprio transportador escolar colocar essas crianças. Eu vim de família de transportador escolar, minha mãe já trabalhou junto com meu pai com isso em São Paulo por anos, então a gente sabe das dificuldades. Aí você pega, vai colocar de tarde. Que mãe que trabalha dá umas 4? Então, assim, são coisas que não bate com a com a realidade, realidade, né? exatamente. E tem gente que Exatamente. é contra, tem gente que fala assim, é um absurdo colocar a criança no ensino integral, porque ela precisa do contato com a família, ela precisa, eu tenho certeza que nenhuma mãe quer deixar o filho o dia inteiro na escola, só que a questão é, entre você deixar teu filho, fica a reflexão, você deixar seu filho na escola, alimentado, fazendo atividade, e largado em casa, muitas vezes sozinho, que a gente sabe que Seguro, né? muitos ficam Seguro, sozinhos. O filho de 10 anos cuida do irmãozinho de é 5 isso. para a mãe trabalhar. Ou com o idoso. O idoso que muitas vezes tem suas limitações. Imagina como que essa criança... Gente, eu tenho o meu caçulinha, ele dá um trabalho. Quando eu deixo com a minha sogra, já cansa, com a minha mãe. Você imagina uma idosa de 80 anos tendo que ficar com uma criança pequena? É inseguro para os dois. Então Exatamente. precisamos refletir. Vocês vão cobrar, né? Não, sim, isso daí a gente já tem pedidos até de escola mais afastada, onde o pessoal trabalha na colheita, na agricultura, tudo. E eles, a discussão é exatamente essa que você falou, Jaqueline. Não tem por quem deixar meu filho. E teve um projeto aprovado, só para concluir esse assunto, de creches noturnas, escolas noturnas para as crianças. Como que ficou isso? Hoje é inviável, a gente não tem nem ensino integral em todas as escolas, Isso dirá daí foi é uma noturna, né? indicação, né? Foi uma Uhum. indicação ao executivo. é, Seria ideal, porque tem pais que trabalham à noite Sim, também. Mas por enquanto eu não é acho uma que a prioridade. prioridade tem que ser a escola integral, tempo integral, porque a necessidade é muito grande. A demanda é muito maior do que Muito a grande, noturna, muito né? Não tem grande. nem A como. gente acompanhou aí, no período pré-eleitoral, algumas propostas da prefeita de expandir o horário de creche. E também já está sendo um desafio, porque muitas das vezes, no período pré-eleitoral, você promete muita coisa que na prática, às vezes, não é viável ou às vezes não tem condições de se aplicar. Não falo isso, porque está sendo discutido aí a redução da carga horária, né? Nós hoje trabalhamos 6 por 1. Todos trabalhando 6 por 1.
está se discutindo o 5x2. As creches hoje, elas abrem às 7h30 e fecham às 17 horas. Para você ampliar esse horário, não tem outra forma se você não ampliar o repasse. Você tem que ter contratação. Então, eu já acho que a prefeita já vai esbarrar nessas questões, né? Porque a coisa está muito complexa. Talvez uma sugestão seria, primeiro, focar em criar novas vagas para atender quem está fora e não conseguiu, e também nas escolas de período integral, porque quando a criança sai da creche, a maior preocupação dos pais é aonde vai deixar. Porque aí é criança cuidando de criança. Né? E Mogi tem uma qualidade boa na área da educação. Então, é um desafio. E vai ter que ser enfrentado. Mas, ó, se dá isenção fiscal para um monte de empresa, por que não chama as escolas particulares, ampliar o número de bolsistas? A gente precisa, inclusive para creche, sabe por quê? Porque escola é a base de tudo. Exatamente. Então, assim, se investe muito em outros setores e a subvencionada grita. Se a gente não tiver uma contribuição que não é obrigatória, todo mundo que a mãe sabe que é solicitado, e a gente sabe que sem aquilo ali, a subvencionada, às vezes ela deixa de comprar um ventilador, ela, com o repasse só da prefeitura, não tem como a gente dar uma qualidade de excelência para nossas crianças, e isso é algo que, parabenizo até o Arlindo que está aqui, que estão na direção dessas unidades, porque senão o negócio não anda, não anda. Se não tiver o apoio dos pais, a Arlindo sabe disso, se os pais não abraçarem a causa, é exatamente o que a Jaqueline falou, não anda. E é por isso que a festa junina é muito importante nesses momentos, onde dá toda a estrutura, o apoio para a estrutura ali daquelas creches subvencionadas. Façam festa junina que eu adoro. Eu gosto muito também, eu vou em todas, viu? E assim, o que a gente falou, já recebeu muito demanda disso daí. Ah, mas o meu filho está na escola não tem tempo integral, mas 4 horas eu tenho que buscar ele. Eu trabalho até 5h30. Então existe também esse daí de aumentar o horário. Como eu peguei uma frase do doutor Luiz Sérgio Marrano. Alguém tem que pôr o dedo na ferida, não é verdade? E eu penso que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, através dos seus vereadores, a gestão que está assumindo agora, tem aí no radar a tendência de tentar solucionar isso, criar mecanismos, que não seja nesse ano, porque esse ano vai ser muito difícil, porque tem que trabalhar com o orçamento do ex-prefeito. O ano que vem, pensar em loas, como amenizar isso, porque é fato, se eu estou empregado e tenho que estar no meu estabelecimento de trabalho e bater meu ponto às 7, como é que eu vou entrar, deixar meu filho? Se eu vou sair às 5, como é que eu vou pegar ele se é a partir das 4h30 até às 5? Exato. Então, tem que ser, isso vai ser pensado. Tem que ser pensado, um caminho, uma forma, para tentar amenizar essa situação. Posso fazer uma última pergunta aí, Arlindo? Cabe. Líder do Podemos na Câmara, né? E a gente fala muito da necessidade do envio de emendas parlamentares. Infelizmente ou felizmente, depende da percepção, nós acabamos ficando na dependência dos deputados estaduais e dos deputados federais. Como que está o diálogo com os deputados em relação ao teu partido? Tem alguma emenda em mente? Você já tem algum projeto? Já tem negociado algo para vir para o Mogi das Cruzes? Foi até boa essa pergunta, Jaqueline, porque nós vamos aprovar agora a comissão, como que é o nome? Lembra da comissão do Clodoaldo, que é o Clodoaldo que está fazendo? Busca de emenda, comissão de busca de emenda. Já funcionou, a gente já foi o ano passado, o ano retrasado. O ano retrasado a gente foi até Brasília, esse ano já estamos fazendo de novo, para ir buscar essas emendas, para ir conversar com os deputados, cada um com o seu partido. A outra vez foi o PL com o Clodoaldo, o PSB com o Botelho e eu com o Podemos. Provavelmente a gente continue com esse grupo para ir buscar emendas. Eu tenho uma reunião agora com nosso líder de bancada lá no governo federal, que é o Rodrigo Gambale, sexta-feira, para ver se a gente consegue trazer algum emenda para a cidade. Não é porque é uma cidade agora governada pelo PL que a gente vai ficar sem emenda do Podemos. Pelo contrário, são mogianos que estão aqui. A gente precisa de emendas para que a gente possa até realizar alguns desejos aqui na cidade, de melhorias na cidade. Então, essas prioridades serão tratadas em conjuntos nessa comissão. Então, não é uma coisa da cabeça do Eduardo Otto, que vai falar, eu acho que é isso. Você até pode questionar isso, mas vocês vão tentar entrar no consenso, conjunto, né? Isso. Legal, pessoal. E assim, isso daí cabe a todos os vereadores, até quem não está participando da comissão, de trazer essas emendas. Sim. O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano que os deputados precisam estar presentes
aqui na cidade. Então é um ano bom para a gente buscar essas emendas. O deputado tem que estar presente todos os anos. Mas a gente sabe que no ano eleitoral é mais visível, né? Isso faz parte da política, infelizmente. Então a gente tem que correr atrás do nosso deputado e trazer essas emendas para que a gente possa melhorar aqui na cidade. É isso aí, Arlindo. Eu vou abrir para as considerações finais aqui. Vou passar. Ontem foi o Arlindo, agora é eu que vou passando, agradecendo toda a participação de vocês no Facebook, na rádio também, no YouTube aqui do Estúdio AFM. E desejar para vocês um dia muito maravilhoso. A temperatura deu uma melhorada em relação a ontem, então eu já estou um pouco mais feliz, graças a Deus. E agradecer a sua participação, muita sorte nesse ano, que toda a esperança que todo mundo tem de que as coisas melhorem se torne não só uma palavra, mas uma realidade e que a gente veja isso pelas ruas e nos setores que a gente precisa. Aí eu passo a bola para o Arlindo e depois a gente finaliza com o Eduardo. São exatamente 13h13 Quero agradecer a todos pela participação. Vereador Edu Ota, também agradecer a sua participação. Professor Edu Ota, né, que eu tenho a oportunidade de conhecer e sei que você é uma pessoa que não fugiu das suas origens. Isso é muito importante, porque muitas das vezes o camarada consegue fazer a sua origem e depois muda, né? Até esquece a origem, você não. Queria deixar aí com as suas considerações finais. Obrigado, Arlindo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Lustosa. A gente fica muito feliz, viu, pelo convite, por estar aqui. Eu quero agradecer os 3.030 votos que me deram uma nova chance de mostrar todo o trabalho, trabalhar por Mogi das Cruzes. A gente foi o 5º vereador que mais subiu de voto. Então, isso quer dizer que a aprovação do nosso trabalho no mandato passado, e a gente fica muito feliz. Então, como o Arlindo falou, eu continuo mesmo Eduota, trabalhando, sempre pensando no melhor para os meus filhos, para os mogianos, para a nossa cidade. 13h04, não dá mais tempo não. O jornal fica por aqui, volta amanhã.